Se tu acha que plano inclinado é muito complicado e tu está procurando uma maneira simples de resolver as questões de plano inclinado, tu clicou na aula certa. Eu sou o professor Rafael Irigoyen e tu tá no Pura Física. Antes de a gente começar, te inscreve no nosso canal. Essa é a grande contribuição que tu pode dar aqui para o nosso projeto. Dessa maneira, eu te ajudo com o conteúdo, tu me ajuda fazendo o canal crescer. Se tu quiser aprofundar os teus estudos de física, uma preparação completa para o Enem, para medicina e para os principais vestibulares do Brasil, te convido para conhecer a plataforma do Pura Física. O link está na tela e na descrição do vídeo. Bora lá para a aula de plano inclinado. Pessoal, então tá na hora de a gente ver plano inclinado. E essa videoaula tem um objetivo principal, que é tirar da tua cabeça, é desmistificar o plano inclinado, porque eu sei que o pessoal costuma achar as questões de plano inclinado muito mais complexas, muito mais difíceis que as questões de bloquinhos tradicionais na horizontal. E eu vou te dizer o seguinte: se tu sabe resolver questão de bloquinho, tu sabe resolver questão de plano inclinado, só tem um passinho extra, e é em cima desse passinho extra que eu vou trabalhar na aula de hoje. O que eu digo saber resolver questões de bloquinho? O que é isso? Ora, é saber fazer aquele procedimento de identificar as forças atuantes, fazer a soma vetorial dessas forças atuantes para determinar a força resultante, para conseguir determinar a aceleração do bloquinho ou do conjunto de bloquinhos e, eventualmente, depois dar sequência ao desenvolvimento da questão e calcular qualquer outra coisa que a questão possa estar pedindo para tu calcular. O plano inclinado, as questões de plano inclinado vão seguir esse mesmo procedimento, só que tem um passo extra, que é a decomposição da força-peso. E o objetivo dessa aula é te fazer entender com detalhes, com aprofundamento, o que significa, o que é e como se faz a decomposição dessa força-peso e por que ela é necessária. Então, vem para o quadro aqui comigo que eu vou te mostrar como se faz questão de plano inclinado. Aqui na tela, então, eu tenho um plano inclinado que forma um ângulo θ com a horizontal. Esse ângulo θ aqui ele vai ser importante ao longo de todo o estudo do plano inclinado. E também, para fins de simplificação, esse plano inclinado não tem atrito. Aqui nessa primeira explicação, eu vou fazer um plano inclinado sem atrito. Depois, quando o nosso curso continuar, avançar na nossa plataforma, eu vou fazer questões de exemplo de plano inclinado com atrito para tu ver como é que resolve, qual é a diferença. Mas não é nada muito mais complexo, tá? Em cima desse plano inclinado, então, está apoiado um bloco. E eu vou começar com o primeiro passo, nas questões de bloquinho, em questões de leis de Newton em geral, que é identificando as forças atuantes. Uma força que está atuando, sempre está atuando, é a força peso, que é vertical para baixo. O plano está inclinado, porém a força peso continua sendo vertical para baixo. Então eu estou desenhando aqui esta força. Tá? Uma outra força que atua é a força normal, porque lembra que a força normal é a força que surge quando há contato entre superfícies. Só toma cuidado que, como o plano está inclinado, a normal já não vai mais ser vertical para cima. A gente está muito acostumado a desenhar a normal vertical para cima, mas isso quando o bloquinho está na superfície horizontal. Lembra que a normal forma ângulo de 90 graus com a superfície, ela é perpendicular à superfície. Então, se a superfície, se o plano está inclinado, a normal também vai ficar inclinada, ok? Então eu tenho peso e normal. E qual é a grande diferença que essa situação tem em relação a uma questão, uma situação tradicional de um bloquinho apoiado na horizontal? Para a gente entender isso, vamos pegar uma situação que a gente está mais acostumado a resolver em questões de bloquinhos, que é justamente um bloquinho na horizontal. Eu vou identificar duas forças atuantes, que é a força-peso, e aí repare uma coisa, que nessa situação aqui eu tenho a força-peso que continua vertical para baixo, e a força normal, agora vertical para cima, obedecendo aquele mesmo critério de ser perpendicular, formar ângulo de 90 graus com a superfície. Acontece, pessoal, que nessa situação aqui na horizontal, vocês podem ver que se o bloco se movimentar na horizontal, por exemplo, como eu falei, esse movimento, se ele andar para a direita ou para a esquerda, esse movimento vai se dar ao longo do eixo X. Estão reparando? Vai ser um movimento de uma única dimensão, porque ele se movimenta só ao longo do eixo X. Se ele se movimentar na vertical também, vai ser um movimento só de uma única dimensão. Nessa situação eu vejo também que a força-peso ficou bem alinhada com
o eixo vertical. A força-peso está bem alinhada com o eixo Y, assim como a força normal, que nesse caso é vertical, também está alinhada, está paralela ao eixo Y. Lá no plano inclinado, isso não acontece. Porque se eu pegar o plano cartesiano XY, que é o meu referencial, e colocar lá no plano inclinado, olha o que vai acontecer. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, tá? E o que vai acontecer? Vou posicionar o meu referencial original aqui, ó, como estava lá. O que acontece ali é o seguinte, vocês estão vendo que a força-peso continua vertical para baixo, então ela continuou paralela ao eixo Y, continuou na direção Y. A força normal agora, ela tornou-se uma força bidimensional, porque ela está inclinada. Então ela tem componente X e tem componente Y. E também, como não tem atrito, esse bloquinho, a tendência do bloco é deslizar para baixo. Esse bloco, quando deslizar para baixo, o movimento dele não vai ser só ao longo do eixo X, vai ser ao longo do eixo X, mas também ao longo do eixo Y, porque ele está andando para a direita, se ele escorregar, né, para baixo, ele vai andar para a direita enquanto anda para baixo. Então, o movimento desse bloquinho será um movimento bidimensional se eu considerar esse sistema de referência. E aí que entra o grande pulo do gato, que é o que tu tem que entender. Para não precisar tratar o movimento do bloquinho como um movimento bidimensional, o que traria uma complicação na resolução da questão, eu vou modificar a orientação do meu referencial. Lembra, o referencial é meu, eu faço o que quiser com ele, eu posiciono ele da maneira que eu quiser. E a maneira mais conveniente de posicionar o referencial no plano inclinado é colocar o eixo X paralelo ao plano inclinado. Lá na situação horizontal, vocês estão vendo que o eixo X está paralelo à superfície horizontal. Eu vou fazer a mesma coisa no plano inclinado. Só que eu não vou mexer no plano, eu vou mexer no referencial. O referencial é meu, eu coloco ele da maneira que for mais conveniente para mim. Então, eu vou usar todos os nossos recursos tecnológicos aqui, ó, e vou colocar o referencial paralelo ao eixo. Ao eixo não, vou colocar o eixo X paralelo ao plano inclinado, à superfície inclinada. E o que está acontecendo nessa situação? O que mudou nessa situação? Vocês repararam o seguinte, se o bloco deslizar para baixo, ele vai se movimentar agora ao longo de uma única direção, de uma única dimensão, que é o eixo X. O movimento desse bloco agora passa a ser unidimensional no meu novo referencial posicionado. O que acontece também é que a normal, a força normal, que antes era uma força bidimensional, também ficou uma força unidimensional porque ela ficou exatamente alinhada paralela ao eixo Y. Porém, o preço que eu paguei por esta gambiarra, digamos assim, por esta conveniência, o preço que eu paguei é que eu tornei a força-peso no meu novo referencial uma força bidimensional. Neste novo referencial posicionado, a força-peso é uma força bidimensional. Isso significa o quê? Que no meu novo referencial ela vai ter uma componente X e uma componente Y. Vamos identificar essas componentes aqui, ó. Nesse novo referencial, a minha força-peso vai ter uma componente Y, né, que vai estar alinhada aqui, ó, paralela ao eixo Y, que eu vou chamar de PY, tu vai ouvir muito esse termo, eu vou chamar aqui de componente Y do peso, PY, e vai ter também uma componente X, tá? Depois a gente vai discutir os papéis de cada uma dessas componentes. O que tu vai ter que fazer? O próximo passo, que é o grande passo do plano inclinado, e esse único passo extra que tem, na verdade, é fazer a decomposição da força-peso. Tu vai ter que determinar quanto vale a componente Px e quanto vale a componente Py. E é isso que eu vou te ensinar a fazer. Bom, para tu entender como é que a gente vai calcular o Px e o Py, deixa eu pegar aqui a figura que formou e tirar do desenho geral aqui para a gente entender melhor. Olha só, tá aqui a figura que se formou, né? O vetor principal P, tá aqui o vetor principal P, o vetor Py
e o vetor px. Essa é a figura que está formando. Uma coisa que é importante saber, por semelhança de triângulos, eu não vou demonstrar aqui porque não é esse o objetivo, mas se o ângulo com a horizontal, se esse ângulo aqui é θ, eu posso dizer que esse ângulo aqui, entre o PY e o P, também é θ. Tá? Agora, vamos entrar na matemática desse troço, nas relações trigonométricas dessa figura que está se formando aí, para a gente deduzir uma equação por px e uma equação por py. Então, vem comigo para a próxima tela. Nessa tela aqui eu tenho exatamente a mesma figura da tela anterior, só que um pouco maior, para eu poder mexer nela. Olha só, o que eu vou fazer é o seguinte, para tu ver claramente que figura se formou aí entre os vetores, eu só vou reposicionar a componente px, e tu tá vendo que ela fecha exatamente aqui a figura, olha só que maravilha, tá? Tá ali o px, eu só reposicionei. Que figura é essa, pessoal? É um triângulo retângulo. Tá aqui o ângulo de 90 graus, tá aqui o ângulo de 90 graus em branco, para ficar mais claro, tá? Tá aqui a componente P, a componente não, tá aqui o vetor original P, que é oposto ao ângulo de 90 graus, então quem é oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, nesse caso então o P é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Tá aqui o ângulo θ, que é o mesmo ângulo que o plano forma com a horizontal. Para o ângulo θ, a componente px que está aqui, para o ângulo θ, a componente px é cateto oposto. E para o ângulo θ, a componente py é cateto adjacente, porque está encostando ali no ângulo. Aí eu vou lembrar lá um pouquinho de trigonometria da matemática, das relações trigonométricas no triângulo retângulo, que me dizem o seguinte, que seno do ângulo θ é cateto oposto dividido por hipotenusa. Portanto, seno do ângulo θ, quem é o cateto oposto nessa situação? É o px. Dividido por hipotenusa, quem é a hipotenusa desse triângulo retângulo? É o peso. Então, rearranjando, eu vou passar o peso que está dividindo multiplicando o seno de θ, e eu vou ter que px é igual ao peso original vezes o seno do ângulo que o plano forma com a horizontal. Destaca isso porque é com essa equação que a gente vai calcular o px. Está aqui ela. Agora, o py é cateto adjacente. Eu sei que o cosseno agora, o cosseno do ângulo com horizontal, o cosseno de θ, é cateto adjacente dividido por hipotenusa. Quem é quem aí nessa equação? Cateto adjacente é o py, hipotenusa é o peso, portanto, py vai ser peso vezes cosseno do ângulo θ. Tá aí, aprendi a calcular a componente x e a componente y. Fiz a decomposição, que provavelmente não é novidade para ti, só faltava conseguir enxergar essa decomposição no plano inclinado. Beleza, agora que a gente já viu como é que calcula px e py, eu quero fazer algumas considerações que vão ser importantes para tu poder dar continuidade na resolução das questões de plano inclinado. A primeira delas é a seguinte, ó. Nessa situação em que não tem atrito, o bloco claramente vai acelerar aí descendo o plano inclinado, ou seja, ele vai acelerar ao longo da direção x. Ao longo da direção y, ele não está acelerando, portanto, ao longo da direção y, a força resultante é zero. Isso porque, atenção, essa relação é importante. A força normal, ela é igual à componente py. Lembra lá que quando era na horizontal, a normal era exatamente igual ao peso. Aqui no plano inclinado, a normal vai ser igual à componente py do peso. Então destaca essa consideração porque isso é importante, especialmente importante nas questões que envolverem força de atrito. Por quê? Porque força de atrito, a equação da força de atrito é coeficiente de atrito vezes a normal. E a normal, eu sei como é que eu vou descobrir a normal no plano inclinado, calculando a componente py, né? Que é, como a gente já viu antes, P vezes cosseno de θ, ou seja, é M vezes G cosseno de θ. Tá? Então a força de atrito pode ser calculada desse jeito, né? Força de atrito igual a coeficiente de atrito vezes a normal, que é o py, que é mg cosseno de θ.
Tu não precisa decorar essa equação aqui da força e atrito. Nem te aconselho a decorar. Eu prefiro que tu deduza ela a partir da resolução de questão, porque é uma equação a mais para decorar. Não precisa ficar decorando que no plano inclinado a força e atrito é μ mg cosseno de θ. Não, é μ vezes πy, μ vezes normal, e aí tu sabe o que é πy. Claro, tu vai ter que saber como é que calcula πy. Uma outra consideração agora é a seguinte, ó. Na direção x, na direção do deslizamento do bloco, do movimento do bloco, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, que não tem atrito, a componente x é a única força atuante. Então, nesta situação aqui, a componente Px é a força resultante sobre o bloco. Ela é a única força aí, a única componente, pelo menos, que não foi equilibrada, que não foi cancelada, porque não tem atrito, não tem nenhuma força tensora, não tem nada. Ela é a força resultante. Então a componente Px é que será responsável por produzir a aceleração do bloco descendo o plano. Então se eu aplicar Fr, força resultante, igual a massa vezes aceleração, para calcular a aceleração do bloco, que é uma coisa importante nas questões de bloquinhos, saber a aceleração do bloco, eu vou fazer Px igual a massa do bloco vezes a aceleração. Ah, Rafael, mas e se tiver atrito, né? Tá, tudo bem, esse exemplo é sem atrito, mas e se tiver atrito? Não fica mais complicado, tu já está acostumado a trabalhar com atrito. O que acontece se tiver atrito? Vamos supor que tem uma força de atrito aqui, que é contrário ao deslizamento do bloco. O bloco está deslizando para baixo, então a força de atrito vai surgir aqui para cima, né? Ao longo do plano, paralelo ao plano inclinado ao longo da direção x. Então está aqui a força de atrito, que eu já sei até inclusive como é que calcular, né? Eu já fiz ali para vocês, já mostrei para vocês como é que calcula. Como é que ficaria a situação? Ora, eu aplicaria Fr igual a massa vezes a aceleração, só que agora a força resultante não seria simplesmente o Px, seria força favorável ao movimento menos força contrária ao movimento. Tá vendo como tudo se repete na resolução de bloquinhos? Igual a massa vezes a aceleração. Aplicaria isso. Então é outro procedimento que tu já está acostumado a fazer. Então, pessoal, qual é a grande novidade? Qual é a grande diferença que tem nas questões de plano inclinado? É tu reposicionar o referencial, tu nem vai precisar ficar pensando nesse reposicionamento do referencial, mas é principalmente tu fazer a decomposição. O primeiro passo na questão de plano inclinado é faz a decomposição do peso, Px e Py. Talvez tu nem precise das duas componentes, talvez tu precise só de uma. Não tem problema, faz as duas, que daí tu já tem elas prontas e sai fazendo a resolução, identificando forças atuantes, determinando a força resultante através da soma vetorial, calculando a aceleração do bloquinho e assim por diante, como a gente sempre faz nas questões de bloquinho. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre plano inclinado. Espero que ela tenha cumprido o objetivo, que era te mostrar como resolver essas questões de uma maneira fácil, te mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pinta, tá? Em relação às outras questões de bloquinhos, é quase a mesma coisa. Se ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários e a gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa, falou!